GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Estamos de volta, 8h23, segundo bloco do GJR Entrevista para Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, conosco, nos estúdios da Clube, para mais um bloco de bate-papo. Lucas Dias, vereador Lucas Dias. Já falamos no primeiro bloco sobre algumas causas nobres, né, que o Lucas tem encampado. O que mais que a gente pode trazer nesse segundo bloco, Cabelo? Trabalhou e fez assim, né? E eu queria ver com ele, porque a minha impressão é de que melhorou a questão da fiação nas ruas da cidade. A gente passou por... Vamos combinar, né? Quase um caos ano passado, né? Tu andava pelas ruas aqui, eu me lembro aqui da Dona Carlinda aqui perto, na subida aqui pra rádio. Cara, tu tinha que quase desviar dos fios que estavam soltos e tudo mais. Como tu tem analisado isso, Lucas? É a minha outra pergunta. Tem fiscalização disso? Por exemplo, quem tá ouvindo daqui a pouco, pô, mas o Cabelo tá falando, mas não passou aqui na minha rua que tem fio solto. Como que tá essa situação também, cara? Bom, vamos lá. Primeiro que não era nem só desviar, porque teve gente que não conseguiu desviar, né? Eu inclusive, fui um dos que me alfinhei no meio dos fios. O Léo foi um que caiu de bicicleta. Caiu e teve uma senhora que teve quase o pé amputado também. Exatamente. E a gente estava vivendo realmente um caos, né? Principalmente quando o executivo, o prefeito Gilberto César, assumiu, a cidade estava um caos completo nessa questão da fiação, né? Então, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. E é legal agora tu voltar aí depois de, bem dizer, 6, 7, 8 meses de uma lei aprovada, porque daí tu já começa a ter algum resultado, né? E eu acredito que deu muito resultado nessa questão da fiação. Tá longe de estar perfeito. Eu, perto da minha casa, tenho diversos fios ainda soltos, mas pelo menos aqui na parte central, né, e nas principais ruas assim dos bairros, a gente teve uma boa melhora, né? Principalmente na questão estética aqui do centro, que realmente melhorou bastante, né? A diminuição da quantidade de fios foi gigante, né? Mas lógico, e é isso que eu falo, né, Cabelo? Nem sempre só o vereador consegue fazer uma coisa, ele precisa da ajuda do executivo, e aí vem um grande trabalho que foi feito pela Secretaria agora de Segurança Pública, né? Pelo secretário Adriel Bus, pelo diretor de fiscalização, do Departamento de Fiscalização, o Márcio Dias, que fizeram também a Operação Poste Limpo, né, em diversas ruas, diversas edições, chamando então, principalmente as empresas de internet, né, que colocam fibra e que estava uma bagunça, né, para ajustar a sua fiação, né, e foi muito legal porque as empresas também, a maioria delas, né, e a gente tem que dizer que não foram todas que ajudaram, mas a gente teve principalmente as nossas aqui de Canela e os nossos conhecidos ajudaram muito a resolver esse problema, né? E aí eu falo, né, numa atuação que ela tem que ser uma atuação em conjunto, né, do legislativo, do vereador criando a lei, colocando multas altas, né? A multa que a gente colocou no projeto de lei é R$18 mil por poste ou por seção que está com problema, então acontece que as empresas vão lá e vão arrumar, né? Porque basta tu tomar uma multa dessas que tu não vai querer tomar de novo. Diferente das da Corsan, né? Diferente das da Corsan, que não refazer um buraco que ela abriu na rua dá uma multa de 400 pila pra ela, né? Ou seja, é mais barato ela não tapar o buraco. R$390, pra ser mais exato, né? Então é mais barato não tapar o buraco. Não, o projeto de lei da fiação foi por outro caminho, né? A multa é altíssima, é 20 mil, 18 mil reais por poste. Se não fizer, vai tomar multa e provavelmente vai acabar resolvendo os outros pontos, né? Porque se por cada poste tu ficar tomando uma multa dessa, vai longe, né? E então, como eu falei, é uma parceria, né, muito forte, porque como estava comentando, não adianta só o vereador fazer a lei, o executivo tem que ir lá, tem que fiscalizar, tem que cobrar, e a Secretaria de Segurança Pública fez isso com maestria, né? Cobrou bastante, inclusive tem ainda um grupo com o pessoal das internets, né, das fibras, que quando a gente tem algum problema e vê alguma situação que está com fio partido, fio caído, causando problema de segurança, eu mando pro Márcio. O Márcio na mesma hora manda lá no grupo e quase sempre eu passo no mesmo dia e está resolvido, né? Então é bom ver esse sistema funcionando, né? Ter a lei forte e ter a fiscalização forte, né? Até porque, Léo, Lucas e ouvintes, né? A gente, vamos lá, 25, 30 anos de empresas de telefonia, principalmente, vamos falar, né? Mais telefonia, né? Trabalhando aqui, e muita empresa entrou e muita empresa saiu, né? A gente, por exemplo, quando tudo começou, quem mandava na internet e começou a mandar na banda larga era a Oi, né? E a Oi nem existe mais.
Existia Portal das Hortênsias. Portal aqui, das por Hortênsias, exemplo. PDH, quem não teve um e-mail @PDH, Exato, né? Então as coisas mudaram muito. E isso eu conversei com o Márcio quando ele tava fazendo ali na Paul R's, ali, estava fazendo, encontrei o Márcio, bati um papo com ele e falou, cara, tem fio aqui que a gente não faz a mínima ideia pra que serve, do que é, de onde é que vem, porque deve estar aqui há 12, 13 anos, a gente não sabe o que conecta. E aí tu tem todo um processo pra fazer, não é fácil também, né? Inclusive, dentro da lei tem a obrigação de eles identificarem os fios, né? Então agora, a partir de agora, qualquer fio que não esteja identificado, a prefeitura pode ir lá e cortar, né? Lógico que não pode cortar os fios de energia elétrica, né? A gente não pode mexer nessa parte, né? Porque isso tem uma regulamentação específica. Mas hoje tu pode ir lá cortar o fio e ficar esperando ali embaixo para ver se vai aparecer alguma empresa, né, responsável por aquele fio e eventualmente até autuar eles, né, por não estarem identificados, né. Perfeito. Eu não sei, eu acho que eu queria falar um pouquinho, já que a gente falou, né, do camelódromo que vai e volta da novela, eu acho que junto nesse contexto tem as abordagens, né, Lucas? E no último ano também, acho que é um trabalho que foi feito de muita gente, né? Acho que tu também tem parte nesse processo. A gente ainda vê abordagem, né? Infelizmente a gente ainda vê. Mas hoje tem como cobrar, eu acho, né, cara? Também foi meu primeiro projeto de lei, né, quanto vereador, porque acredito que tenha sido a maior reclamação, não só de turistas, mas de comerciantes e também da população, era a questão da abordagem, né? E cito principalmente a abordagem em relação à venda de cotas, né? Que acho que era o nosso grande mal aqui em Canela, né? Cada esquina, cada quarteirão, a gente tinha 1, 2, 3 pessoas te abordando. Equipes, né? Atuando. E de forma bem agressiva, né? Uniformizados, inclusive, né? De uma forma realmente bem agressiva, porque a gente tinha na nossa lei uma brecha que a pessoa, a empresa, né? Podia sublocar um cantinho de um restaurante, por exemplo, para fazer a venda de cotas no espaço público, na calçada na frente, né? Não dentro, porque dentro do comércio é o dono do restaurante que manda, né? cada um faz o que quer, tendo o alvará e podendo fazer, ok. Mas eles usavam então dessa brecha de sublocar um cantinho de um restaurante, vou dar um exemplo, e poder usar então a frente do restaurante ali como local de captação, né? Então foi meu primeiro projeto de lei foi retirar essa permissão do texto, né? E não deixar então que tivesse mais esse mecanismo que estava sendo usado, né, de sublocar para fazer a abordagem. O que melhorou muito, principalmente a questão da abordagem em relação à venda de cotas, né, que acho que acabou, né, não se vê mais, pelo menos. Inclusive, assim, empresas saíram, né, dos espaços que elas estavam, né, espaços Isso. para alugar. 2 empresas que tinham espaços no entorno da igreja também entregaram seus exatamente, espaços, né, trabalhavam só nisso, só nessa captação. E aqui eu vou dizer rapidamente, né, nada contra quem vende fracionado, porque existem tipos e tipos de fracionado. Podemos até dizer a questão do Laje de Pedra, que Exatamente. faz também essa venda de timeshare, mas não está abordando ninguém na frente da igreja para vender goela abaixo. Então a gente teve essa melhora, e a gente teve uma melhora significativa na abordagem como um todo, né? O que eu vejo hoje em dia, né? A gente tem uma dificuldade de fiscalização, principalmente pela falta de fiscais, né? Se eu não me engano, hoje são 4, 5, 6 fiscais para atuar em uma demanda gigantesca de fiscalização na cidade toda, né? E lógico, quando passou a lei ali, o pessoal ficou um pouco mais arredio, parou, e daí quando o pessoal vai testando os limites, né? Então eu tenho recebido muita reclamação, principalmente no último mês aí, que vários, basicamente restaurantes, né? E a questão dos fotógrafos também na frente da igreja. Bem agressivos. São as coisas que estão tendo mais reclamações. Inclusive a gente teve reclamação na ouvidoria da Câmara de Vereadores na semana passada, reclamando dos fotógrafos, né? Que quando tu vai ali tirar uma foto, já chega alguém falando: não, mas esse ângulo tá errado, esse ângulo é melhor, deixa eu ligar uma luz aqui pra ti, é tudo de graça, é tudo na parceria, e depois no final a gente sabe que não é, né? E isso é uma coisa que afasta muito o nosso turista, né? Que assusta, né? Principalmente quando tu tá numa cidade que tu não conhece, tu ser abordado por uma pessoa, obviamente, que tu não conhece, pra pegar teu celular na mão, não é uma coisa agradável, né? Então, o meu pedido aqui, e eu falei isso na última sessão, eu não vou ficar cobrando departamento de fiscalização que tenha 50 fiscais na rua, talvez tenha que ter, mas eu não vou ficar cobrando isso, porque também vem um pouco aí do bom senso dos empresários, né? Convenhamos, né? A gente tem que saber
que o nosso comércio, a nossa venda, ela começa na porta do nosso estabelecimento, né? Ela não começa na calçada do vizinho, muitas vezes o vizinho concorrente, né? Eu tenho recebido diversas fotos, sem o nome dos restaurantes, inclusive, né? Que estão abordando na frente de outros restaurantes, pessoas que estão entrando para consumir. Isso, né? Isso aí, olha, é criminoso, bem dizer, dá para dizer que é quase criminoso, porque convenhamos, tá todo mundo na mesma, né, atrás de clientes, tá todo mundo fazendo um trabalho honesto. Imagina se todo mundo resolvesse abordar as outras pessoas, né, os outros clientes na frente de concorrentes, etc. Ia virar uma guerra. Ia virar uma guerra que talvez descambasse até pra violência física, né? E não é o que a gente quer. A gente sabe que a maioria dos nossos empresários trabalha correto, né? Faz a publicidade da forma correta. E aqui eu sempre falo, né? Se tu tem um negócio que tu tem que pegar um cara pelo braço e praticamente sequestrar ele pra dentro do teu comércio pra vender um queijo, um vinho, pra te vender um almoço, uma janta, cara, tu não tem um bom negócio. Tu tem um negócio que tá fadado ao fracasso. Porque não tem como tu ficar agarrando pessoa na rua e sequestrando pra dentro do teu estabelecimento, né? Isso não é viável e principalmente não é salutar a longo prazo. Como eu falei, imagina se todos os restaurantes resolverem agora, vamos fazer uma semana aí do caos, né? Vamos fazer como todo mundo, como os que fazem errado fazem, né? Vamos todo mundo abordar. Eu quero ver o que ia acontecer, né? Eu quero ver. Ou todo mundo botar uma banquinha de venda ali na Ou na todo igreja, mundo né? botar a banquinha vendendo suas coisas na igreja. Não ia dar, entendeu? Então, assim, o departamento de fiscalização é importante, super importante, óbvio, mas só existe fiscalização porque tem gente que não sabe limite. Se todo mundo soubesse seus limites, se todo mundo fizesse correto, conforme a lei, não ia nem precisar ter equipe de fiscalização, né? Então aí eu tiro o peso aí dessa cobrança da fiscalização e coloco o peso da cobrança nos empresários que fazem esse tipo de abordagem. 8h35, tema sensível e que realmente exige colocar a mão na consciência, né? Porque tem muito profissional agindo de maneira errada e também empresários querendo agir de má fé, né? Nesse sentido de abordar, de captar clientes, o mais inadmissível ainda na frente de outros estabelecimentos, né, de maneira muito desleal. 8h35, na chamada da entrevista do Lucas, né, também falava sobre como o Lucas se enxerga a canela ideal, né? Acho que a gente falou já dos projetos que foram muito importantes, as causas muito importantes que o Lucas já tem encampado, mas se a gente olhar pra frente, Lucas, o que tu acha que falta pra canela se tornar a canela ideal, assim? O que ainda precisa lutar pra gente buscar e tornar a canela ideal? Olha, pergunta complexa, eu diria, né? Conceitual, daria pra ficar 3, 4 programas respondendo sobre isso, né? Mas eu vou citar aqui que eu acredito que falta muito na nossa cidade é esse engajamento e principalmente a colaboração entre a nossa comunidade como um todo, né? A gente tem muito costume de falar mal de Canela, da gente diminuir o status de Canela. A gente se acostuma muito a comparar com cidades vizinhas, cidades que têm realidades já muito diferentes das nossas, né? E a gente tem nossos problemas aqui. Mas o que eu vejo como Canela e o que eu acho importante a gente cuidar em Canela, né? A gente tem um produto aqui que a gente durante muito tempo chamou de Paixão Natural, né? Hoje a gente tem um outro produto que são o Canela Cidade dos Parques Temáticos, Capital Nacional dos Parques Temáticos, que já é um viés bem diferente do Canela Paixão Natural. O que eu vejo é que a gente tem que pensar com muita calma para onde que a gente quer ir. A gente tem um novo plano diretor aí para ser aprovado que vai regrar a cidade nos próximos anos, talvez nas próximas décadas. E a gente tem que cuidar para a gente não matar a nossa galinha dos ovos de ouro, né? A gente hoje tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, em mobilidade, né? E convenhamos, o turista ele vem para cá não é para ter os mesmos problemas que ele tem na cidade grande dele, São Paulo, Rio, Porto Alegre. Ele vem para cá porque é uma cidade boa de caminhar, é uma cidade boa de andar de carro, é uma cidade que é tranquila. E a gente vê que, principalmente com a quantidade de turistas que a gente tem recebido, a gente não está conseguindo mais entregar aquilo que a gente prometeu durante muito tempo. E eu não sei até onde isso é sustentável, né? Porque a partir do momento que os turistas vêm para cá e já veem que não é mais aquela canela bucólica, aquela canela do veranista que a gente tinha, que vinha para cá para descansar, ou até mesmo voltando mais atrás ainda, lá no começo do século passado, a canela do ar medicinal, né? A gente não tem mais isso, né? E o que eu vejo é que a gente tem que cuidar e conversar e debater, principalmente dentro do plano diretor agora,
é que cidade a gente quer. A gente quer partir para essa cidade da capital dos parques temáticos, a gente quer ter a entrada de Canela como Las Vegas, né? Como a gente debateu aí, teve crônicas do Chico Rocha, né? Nos últimos dias. É isso que a gente quer? É isso que vai vender? Eu não sei. Confesso que hoje, acredito que sim. A gente tem trazido muitos turistas para cá que querem visitar esse tipo de parque, esse tipo de entretenimento, mas ao mesmo tempo a gente está deixando de lado um outro turista, né, que tinha um ticket médio mais alto, inclusive, de lado. Então eu vejo com preocupação, mas eu não tenho uma resposta clara, né, do que seria o caminho certo, né? É muito difícil de tu achar essa resposta sem fazer o teste, né? Que é o que a gente está fazendo hoje, né? Acho que a gente está nesse período de teste para ver se vai para lá, se vai para cá, né? Então é muito importante, eu volto a bater nessa questão do plano diretor, que vai definir a altura de prédio, a nossa densidade nos grandes centros, né? Se a gente vai adensar a população no centro de Canela, onde a gente tem mais postos de saúde, mais escolas, onde a gente vai trabalhar a nossa periferia. Então isso tudo vai ser debatido agora, e principalmente, né, Léo, a gente precisa trazer pessoas que tenham um estudo e que saibam, né, com uma pesquisa, de uma forma científica, nos explicar o que essas ações que a gente está tomando hoje, né, essas ações que a gente está fazendo hoje, o que elas vão implicar lá no futuro, né? Muitas vezes a gente não sabe, a gente vai de forma empírica, né? Sim. Fazendo dia a dia, testando e vendo o que vai acontecer. E realmente eu não tenho uma fórmula mágica da canela que eu quero pro futuro, sabe? Eu acho que a gente tem que testar. Eu, como canelense raiz, eu confesso que eu tenho um pouco de amor por aquela canela bucólica, da canela fácil de caminhar na rua, da canela que o turista e o morador caminha e não é abordado, não é incomodado. Mas eu sei que muita gente já tá vindo pra cá gostando dessa loucura, digamos assim, né, de uma grande cidade. Então, hoje eu tenho dificuldade de ver essa canela do futuro, sendo bem sincero pra ti aqui, né? Não tem como não trazer algumas mensagens dos nossos ouvintes que estão aqui conectados com a nossa pauta, né? O Sandro Rosa trouxe aqui o novo plano. O Sandro Rosa trouxe: bom dia, rapaziada, ficha limpa obriga o bem florescer. Valeu, Lucas, gratidão por levar pautas tão importantes para a evolução, para a humanização. O Sandro Rosa, nosso ouvinte assíduo aqui, e tá fechado com as causas aqui que o Lucas trouxe. Também o nosso amigo André Aderreich, ele perguntou, ele já tinha mandado aqui, ó: bom dia, pessoal, bom trabalho neste dia ensolarado. E ele perguntou: o novo plano diretor está em consulta pública? Falta uma comunicação melhor da prefeitura sobre esses assuntos. Já está bem melhor, mas ainda falta bastante. Mas é possível ter a nossa cidade bucólica, é uma marca da cidade. Só sobre essa questão da consulta pública, já tiveram diversas consultas públicas nos últimos 2-3 anos, eu acho. Grupos de trabalho. Agora o plano diretor ele tá no conselho do plano diretor para que seja feito alguns ajustes, né? E depois vai ser repassado para a Câmara, e a Câmara vai começar de novo, vai fazer todas essas audiências públicas e fazer essas consultas para chegar num acordo final, né? Sim, ainda vai ser muito debatido isso, né? Eu só queria finalizar com o Lucas, porque a gente teve acho que, digamos assim, uma justiça... mesmo que tardia. Mesmo que tardia, mas eu acho que importantíssima, né? Sobre o hino de Canela, né, Lucas? Que a gente tinha uma questão ali de quem que era o autor do hino, se era de autor com qual autoria e tudo mais. Eu acho que foi um trabalho legal que tu fizeste, né? De resgate disso, né, cara? Eu acho que o principal trabalho quem fez aí foi a dona Suzana, né? Sim, e principalmente claro, a Rosana, filha dela, né? Ops. E também a dona Glenda Viese, que eu sei que foi quem incomodou muito a Rosana e a Suzana para irem atrás, né, de ter esse reconhecimento, porque vou trazer um pouquinho do contexto histórico, né? O hino de Canela ele foi escrito em 1950 e poucos, né? Se eu não me engano foi um poema feito até para alguns trabalhos no CTG, né, que eram feitos. Talvez não tenha sido esse poema especificamente feito para esse trabalho no CTG, mas era dentro desse grupo de trabalho, digamos assim, né? E a dona Suzana, ela dava aula de música, né? E ela já escrevia, já lia, era uma mulher muito à frente do tempo dela. Ela queria ser advogada, inclusive, e foi, né? Inclusive saiu de Canela para se formar como advogada, se eu não me engano, em São Leopoldo, no Novo Hamburgo. Mas na época ela era casada com o Dilmo Opitz, né? O Dilmo, que é uma figura extremamente conhecida na cidade, ex-proprietário da Sonelli, né? Para quem não lembra, o Dilmo músico e tem esse viés do empresário, né?
Então o que acontecia? Muitas vezes a Suzana ela escrevia poemas, né, durante o dia, em momentos livres, né? E o Dilmo chegava de noite e eles transformavam em músicas, né? Esses poemas da Suzana. Só que naquela época, se hoje a gente já vive numa sociedade machista, naquela época era muito mais, né? Extremamente paternalista, né? Todos os créditos acabavam ficando com o pai da família, digamos assim. E foi isso que aconteceu na época, né? Os créditos da letra e da música acabaram ficando com o Dilma, né? Ele foi depois na própria lei que instituiu o hino, se não me engano, em 2004, que foi um pedido feito pelo ex-prefeito José Valim Pinto. E lá foi oficializado, então, letra e música de Dilma Optes, né? E até conversando com a dona Suzana, ela desistiu durante muito tempo de ir atrás desse reconhecimento, né? E graças a essa incomodação que a dona Glenda ali fez, principalmente, elas foram atrás e elas conseguiram o reconhecimento, porque ela tem, se eu não me engano, até o manuscrito desse poema. A anotação original. Exatamente. Então eles conseguiram o registro no ECAD, o registro nacional. Então a dona Suzana é oficialmente a autora, né, da letra do hino de Canela. E agora a gente está fazendo então esse movimento para mudar a lei, para que ela seja também reconhecida na lei como autora da letra, né? Eu acho que há um reconhecimento que, mesmo tardio, ela tá, se eu não me engano, com 91 anos. Ela escreveu essa letra quando ela tinha 17 anos, né? Que eu fico muito feliz em poder participar desse processo é trazer esse reconhecimento para as pessoas em vida, né? A gente se acostuma muito a reconhecer a pessoa depois que ela passou, né? Que ela faleceu, a gente, poxa, que legal, né? Foi ela que escreveu o hino e etc. Mas fazer esse reconhecimento em vida, eu acho que é extremamente necessário, né? Não só para a causa do hino, mas para diversas outras causas que a gente tem em Canela. Muito legal, né? Nossos ouvintes fechadíssimos aqui contigo, ó, Lucas. Olha que bacana os depoimentos aqui dos nossos ouvintes. O Jean Machado, Lucas e Grazi, os vereadores mais atuantes e relevantes na Câmara. Parabéns pelo trabalho. Muito legal. O André de Reich complementou, então. Ok, cheguei na cidade fazem 3 anos apenas, então ele está ainda se informando com relação a esses trabalhos do plano diretor. Bom dia, plano diretor também em análise pelo Condema. Complementou aqui a Isabel Scheid. A Isabel Scheid também, nosso ouvinte assíduo. Tá passando em todos aqui. Os conselhos agora, né? Os conselhos na fase de que analisam o plano diretor. Ser analisado nos conselhos. O Sérgio Matos, uma das frases que ajudou o Canela a ser o que é hoje. Eles não são daqui, estão levando o nosso dinheiro embora. Precisa mudar ainda mentalmente, complementou o Sérgio Matos. Nosso ouvinte também que está sempre ligado conosco aqui no WhatsApp da Clube. Acho que eram essas as mensagens dos nossos ouvintes, né? Não esqueci de ninguém. Muito legal receber o Lucas aqui, né, Cabelo? A gente importante, né? conversou já tinha temas muita bem coisa legais. Pra perguntar, mas eu acho que a gente vai fazer essa rodada dos vereadores para falar exatamente do trabalho deles. Que muitas vezes os ouvintes, eu, até pelo meu trabalho, pelo meu jeito, eu acompanho a sessão da Câmara. Se nesse momento não presencialmente, como eu fiz ano passado, toda segunda ou em algum momento eu vejo a sessão, né? Então é bom para trazer a luz aqui para nossa audiência, o que cada vereador faz. Acho que é importante que cada um tenha... A gente sempre fala sobre isso nas internas, né? O que é a Câmara de Vereadores? É a representatividade da nossa cidade. Então o Lucas, por exemplo, representa um tipo de classe, a Grazi outro, o Roberto Danani outro, e assim por diante. Todos os vereadores têm a sua representatividade e têm o seu foco. Então é legal trazer eles aqui para trazer à luz os temas pertinentes ao trabalho de cada um na Câmara, né? Perfeito, Cabelo. O que eu gosto de salientar nessa questão da Câmara ser representativa e nossa, minha cabeça mudou assim em relação a como ver a cidade a partir do momento que eu comecei a ter mais contato com esses vereadores, com o Nene, com o Roberto, com o Alberi, com o Gralha, com o Jone, com o Adir, que são pessoas que não são das mesmas bolhas, digamos assim, que tu, e eles têm visões diferentes da cidade, né? E visões muitas vezes que a comunidade tem e tu na tua bolha tu não vê dessa forma, né? E eu vejo isso e falo muito com a minha bolha, com meus amigos, sobre a importância de todo mundo participar mais, de começar a entender que não são só os nossos problemas, talvez aqui do centro, né, que impactam. Lá no bairro tem muito problema que só o vereador que tá lá no dia a dia vai acabar sabendo, né? E ele traz isso pros outros vereadores. Eu tô sentindo assim, o pessoal me pergunta, tá, Lucas, vale a pena ser vereador, né? E eu gosto de dizer que só pelo crescimento que tu tem como pessoa, como ser humano e como visão de cidade já vale a pena. Mesmo que muitas vezes tu não consiga mudar tudo que tu queria mudar, com certeza vale a pena. E eu queria deixar um convite aqui, já que tu falou na questão da sessão, né, de participar presencialmente, mas deixar o convite para as pessoas assistirem online, né?
Hoje a transmissão ela tá muito bem feita, né, no YouTube, tu consegue assistir tranquilamente de casa, principalmente agora, né, chega o momento de inverno, né, frio, e segunda-feira de noite não é nem um pouco convidativo tu ir lá pra sessão, Presencial. concordo, mas fica aqui o convite que tu pode assistir em casa, né, e não só ao vivo, como tu pode assistir on demand, né, tu pode assistir a qualquer momento que tu queira, terça-feira, quarta-feira, tu pode ir lá, fica lá gravado, tu pode assistir. E uma dica também é baixar o aplicativo da Câmara de Vereadores de Canela, que tá bem atualizado, então tu pode ver a sessão, por exemplo, eu vejo a sessão, tô vendo, e eu já vejo ali o que tem, a ordem do dia, a pauta. Os projetos de lei. Os projetos de lei, então é bem dinâmico. Quero saber o que o meu vereador fez, né? Porque tem essa dúvida, o meu vereador fez um monte de projeto. Projeto é indicação, porque indicação é uma coisa, projeto é outra. Sim. Tá tudo lá, tudo especificado, bem direitinho. Interessante mesmo. Bela evolução aí dos trabalhos da Câmara em Canela nessa gestão. Lucas, parabéns. Fechar aqui com a mensagem do Roberto Schmidt, nosso atleta olímpico, ouvinte aqui da clube. O Lucas está muito bem, parabéns, torço por ti. Mandou aqui o Chimitão na audiência. Nossa, Chimitão. Júlio Richter também aqui, diz que é muito bom escutar Nosso um cara vizinho. esclarecido assim. nosso Julinho, vizinho. Abraço, nosso Júlio. vizinho. Show de bola. Valeu, Lucas. Muito obrigado. Até a próxima. A gente vai para um rápido intervalo na sequência, reta final, último bloco de hoje aqui no Grande Jornal Regional. Grande Jornal Regional.